Então, um bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria, podermos nos encontrar sempre a cada manhã para refletir o Evangelho. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então nós temos hoje o Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, do versículo 31 ao 37. Nós ouvimos ontem que Jesus estava na sinagoga em Nazaré e agora ele vai para Cafarnaum. E lá também ensina. Jesus, na sua proclamação, apresentando, diríamos, a sua missão, ele diz que foi ungido, enviado para proclamar a boa notícia aos pobres. E, portanto, essa proclamação que Jesus faz está de acordo com a sua missão. O ensinamento para Jesus faz parte, é constitutivo do seu ministério. E, portanto, ensinar para Jesus vai ter uma característica bem diferente daqueles que ensinavam também, que eram os mestres da lei. E isso as pessoas vão perceber. Diz aqui no Evangelho que as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. E qual é a diferença? Jesus falava com autoridade. E em que consiste essa autoridade de Jesus? Então, não é porque fala gritando, não é porque faz uma proclamação de um texto não conhecido, porque o mesmo texto que Jesus usava para anunciar, para ensinar, era a Escritura. A Escritura, tanto que ontem nós ouvimos que ele recebeu o livro do profeta Isaías. Ele não levou o livro de casa, um livro diferente, ou um livro que ele trouxe do céu, mas era a própria Escritura utilizada também pelos mestres da lei. Então daqui nós já podemos concluir que a diferença entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos mestres da lei não está na fonte, porque a fonte é a mesma, isto é a palavra de Deus, é a Escritura. Mas a diferença está naquilo que as pessoas dizem: Jesus tem autoridade. E a autoridade de Jesus vem justamente dessa coerência entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele faz. E para nós é o grande desafio, o nosso ensinamento, ele não basta ser apenas correto, mas o nosso ensinamento precisa produzir frutos. E claro que nós sabemos que é sempre um caminho exigente, também de fragilidades, de dificuldades, mas o ensinamento ele não pode ser apenas a transmissão teórica de algumas ideias e alguns princípios, mesmo que sejam úteis, verdadeiros, mas é preciso que esse ensinamento ele produza frutos. E diante dessa admiração das pessoas, há uma reação. Jesus ensina, aqui não se diz exatamente o que Jesus está ensinando, e portanto não são apenas palavras, Então, não se diz o que é que Jesus está ensinando e as pessoas estão encantadas com aquilo que estão ouvindo. E diz que alguém gritou, um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Toda essa expressão utilizada por São Lucas para dizer alguém que estava resistindo, se opondo, primeiramente, dentro de si. Não é uma oposição já externa. A primeira fase dessa oposição é interna. Então, este homem, ouvindo Jesus e ouvindo as pessoas que estavam ali ao seu redor,
ele se enche de ira, de indignação e, portanto, de uma má vontade, né, esse demônio impuro, de fato, uma má vontade, um fechamento, uma rigidez muito grande, e ele não se contém e por isso grita. Este grito, né, deste homem possuído por um demônio impuro, ele chama muita atenção porque a pessoa que é utilizada, né, o pronome é no plural. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Então, se ele está falando no plural, então ele não está falando como se fosse um indivíduo, mas ele está falando aqui como se fosse um grupo. E naturalmente nós estamos aqui pensando numa multidão de demônios, numa legião, né? Como vamos encontrar numa outra ocasião, que diz que a legião possuía um homem lá que andava pelos cemitérios. Mas aqui se diz que ele estava possuído de um demônio impuro. Mas ele fala em primeira pessoa plural. Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Então aqui fica muito claro que ele não está falando simplesmente em nome próprio, mas ele está aqui manifestando também um sentimento e uma postura de um grupo. E quem é este grupo? Este grupo é justamente o grupo dos doutores da lei, dos mestres, que agora, diante desse ensinamento até admirado e reconhecido pelas pessoas, esse grupo está se sentindo ameaçado, né? Como quem diz, com este ensinamento novo, veja, não é um texto novo da Escritura, com este ensinamento novo, então as pessoas não vão mais nos escutar, não vão agora seguir este Jesus de Nazaré, né? Jesus Nazareno. E quando ele faz essa pergunta a Jesus, né, o que queres de nós? Ele já dá uma resposta segundo a sua compreensão. Vieste para nos destruir? Né? Então, são duas perguntas que estão muito relacionadas e expressam, né, a mentalidade deste homem que fala em nome do seu grupo. Como já dissemos, o grupo dos doutores da lei. Então, vieste para nos destruir? Então, o ensinamento de Jesus se torna uma ameaça para aqueles que detêm esse poder, o poder de ensinar, e que muitas vezes pervertem no seu ensinamento o próprio significado da Escritura. Como Jesus vai, em muitas situações, chamar a atenção e fazer também a sua crítica. Eles não estão ensinando a Escritura, mas estão fazendo interpretações que estejam a favor dos seus interesses, né, individuais, e também os seus interesses corporativos. Mas aí depois ele passa do plural, né, nós, para o eu. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então vejam aqui como há uma contradição, né? Este homem, ele falando em nome do grupo, ele pessoalmente reconhece quem é Jesus. Mas isso é muito comum em atitudes politiqueiras, né, nos vários âmbitos da nossa vida, né, da sociedade. Não é que pessoas que dizem no privado que têm uma opinião, mas no conjunto, né, para agradar até um determinado grupo, então eles se manifestam, se afinam, né, com um outro tipo de mentalidade. E evidentemente isso não tem consistência. Então às vezes você escuta uma pessoa assim, eu pessoalmente, né, sou da opinião tal, porém, considerando, né, não sei o que, vai todo esse palavreado de enganos, então, para se defender, né, uma espécie de buscar um escudo no coletivo para não assumir as suas posições pessoais.
Isso nós diríamos que é uma covardia, né? É uma conveniência. Então é isso que acontece justamente com esse homem. Então ele, em nome do grupo, né, ele se torna porta-voz do grupo, porque, né, apelando, né, para essa coisa sem muita definição, quem é? Né? Mas nós, né, muitas vezes até isso acontece nos nossos meios, né? Então, a opinião de uma pessoa que convence os outros para que adiram aquele pensamento, mas não tem essa convicção. Então, veja essa passagem do nós para o eu. Então, como a gente já disse, né? Eu, pessoalmente, penso assim, mas o grupo, não sei o que, toda essa história, que é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque falta a responsabilidade. Quem assume? Quem assume essas posturas? Quem assume este pensamento? Aí fica massificado, perde-se a cabeça e, portanto, se cria uma espécie de mecanismo de manipulação e de manipulação ideológica. E por isso Jesus não admite essa fratura, essa esquizofrenia, de um pensamento pessoal, individual, que não esteja coerente com aquilo que se expressa em nome de um grupo. E por isso o que é que Jesus vai dizer? O ameaça, cala-te e sai dele. Então, é também parte da missão de Jesus, libertar as pessoas, né? No trecho de ontem, dizia que Jesus vinha anunciar a boa notícia aos pobres e libertar os cativos, recuperar a vista aos cegos. Então, quando Jesus expulsa, este demônio, essa mentalidade, essa má vontade, essa rigidez interna, esquizofrênica, de quem fala em nome de um grupo, mas depois fala em nome pessoal, de forma muito contraditória, então Jesus expulsa essa mentalidade, porque ela é destruidora. E aí a reação de novo do povo, Então todos ficaram assim admirados e diziam entre si: que palavra é essa? Ou seja, que ensinamento é esse? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e ele sai. E portanto, a fama de Jesus, como é a conclusão do evangelho de hoje, vai se espalhando, Isto é, essa autoridade de Jesus comprovada, ela não fica só no âmbito restrito da sinagoga ou de um dia, mas vai se espalhando. E à medida que vai se espalhando essa fama de Jesus, então vão crescendo também as reações, tanto de adesão a Jesus, como também de oposição e de perseguição. Então peçamos ao Senhor a graça, de crescermos. Claro que nós sabemos das nossas fraturas internas, de quantas vezes nós somos tentados a nos acomodar, ao externo, até num grupo, negando a nossa convicção pessoal. E sem a convicção pessoal, nós não podemos de forma nenhuma seguir a Jesus. Nós seguimos a Jesus unidos, na comunhão, na igreja, porém a nossa fé precisa ser professada também pessoal, não individualista, mas pessoal, assumindo, porque é muito fácil colocar um grupo como uma espécie de escudo, mas sem nenhuma convicção, e portanto quando se chama para a responsabilidade, muitas vezes não aparecem as pessoas que no conjunto se posicionaram daquela forma, mas na hora de chamar a responsabilidade pessoal se esquivam. Então, esse tipo de mentalidade, Jesus não admite e não permite que haja entre os seus seguidores. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.